Pompeu na Alternativa FM 104.1, a melhor da região. Rapaz, é o programa do ID, hein? Programa do ID que é bênção, que é sucesso. Tem muita gente aqui ligadinho, tá? Hoje na entrevista com o doutor, professor e deputado federal Alan Garcês. Rapaz, esse cara é gente boa, gente fina, elegantíssimo. Rapaz, o cara tá aqui todo bonito, elegante. Ele só não tem mais cabelo branco do que o Davi, porque o Davi, a situação dele tá difícil. Doutor, professor e deputado, bom dia. Você tá no programa Manhã Gospel com Diarro Pompeu na Alternativa FM em Barra do Corda, Maranhão. Seja bem-vindo. Bom dia, Diarro, bom dia, ouvintes e aí, participantes do programa alternativo aí, do nosso amigo Diarro. Eu não sou tão bonito como você, Diarro, isso aí você exagerou já. Eita, Renan, tem que cortar isso aqui, tem que cortar, Renan, para editar. Tu viu aí, rapaz, eu recebi o elogio do deputado, rapaz. Deputado, à disposição, vamos lá. O que trouxe o senhor aqui em Barra do Corda nesse final de semana? Ontem, 2 de fevereiro, e você está aqui hoje, 3 de fevereiro, Barra do Corda, às 8h57 da manhã. Pode contar pra gente um pouquinho? Sim, com certeza. Eu cheguei ontem aqui na cidade, a gente já tinha agendado aqui uma reunião com as nossas lideranças, nosso grupo que a gente tem aqui em Barra do Corda, né, a qual o Davi é o nosso representante máximo aqui, que está liderando esse grupo. A gente veio aqui, Diarro, agradecer a cidade de Barra do Corda, os nossos apoiadores, os nossos eleitores, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. A gente veio agradecer os votos que a gente conseguiu, né, se colocar à disposição daqui de Barra do Corda. E hoje tem uma programação do governo do estado, né, de inauguração de algumas entregas aqui. A gente logo mais vai estar presente também, junto com o prefeito aqui, o governador, na inauguração. A gente vai estar dando um apoio, afinal de contas a gente está como deputado federal, né, e a gente vai caminhar junto aí para ajudar e melhorar o nosso estado. Deputado, nos conta um pouco, assim, resumidamente, um pouco da sua história, tá? Para a população de Barra do Corda e região entender, saber de onde veio o deputado Alan Garcês. Isso é muito legal. Eu sou paraense, sou filho de maranhense. Meu pai é militar da reserva da aeronáutica. Ele casou com uma paraense e lá eles foram destacados. Meu pai foi destacado para servir a Força Aérea em Belém do Pará. E lá tiveram 2 filhos, né, eu e a minha irmã. E por conta disso a gente teve nosso início de vida em Belém, lá no Pará, mas o meu sonho foi sempre vir morar em São Luís. Por quê? Porque a minha infância era passando as férias no bairro da Liberdade. Toda vez que tinha férias, o meu pai voltava para a cidade dele com os pais e eu vinha para ficar com meus avós no bairro da Liberdade. E a gente cresceu ali, né, no meio da cultura do reggae, no meio da cultura maranhense, do boi que tem ali da Liberdade. Eu já prestei atenção que o senhor tem uma pulseira, não é isso aí? Essa pulseira aqui do reggae. Me chamou a atenção, o senhor chegou, deu uma olhadinha. Exatamente, essa pulseira, ela é exatamente homenagem, porque a gente abraçou a causa do reggae lá na Câmara Federal. E depois eu quero falar a respeito disso, mas só concluindo. Tu sabias que eu não gostava de política, Diarro? Sério? Não queria saber de política. Aí quando foi em 2012, eu fiz uma crítica na sala de aula, que eu sou professor do curso de medicina. A saúde estava muito ruim na época, e aí o aluno disse assim: professor, por que o senhor não cria um movimento então
político para ajudar a... Quer dizer que o aluno me deu essa ideia. O aluno me colocou... O senhor lembra mais ou menos o aluno ou não? Porque foi em 2012. Aí eu falei assim para ele, vocês me apoiam? Ele falou, a gente apoia. Aí se criou um movimento em defesa da saúde em São Luís na época. E daí para frente a gente acabou, né, gostando, como o pessoal diz, a mosca azul picou, mas sobretudo é porque a política, a gente começou a compreender o quanto a política está presente na vida de todo mundo. Tá? A gente pode não gostar de alguns debates políticos, quando a gente vê aquela política polarizada, que puxa para um lado, puxa para o outro, e sem alternativa, sem compromisso com verdadeiro, porque o compromisso da política é de melhorar as condições de vida do seu povo, né? Então, quando a gente vê isso, as pessoas acabam se afastando da política, se distanciando, mas a política é extremamente importante para a vida do cidadão. Ó, só para dar um detalhe, eu estava lá na Câmara Federal e tem um local lá na Câmara que a gente, é tipo uma lanchonete, que a gente sai um pouco para tomar um café. Aí eu estava olhando, sentado e olhando para aquele gramado que tem ali na frente do Congresso Nacional em Brasília, né? E eu vendo algumas pessoas do lado de fora tirando foto, usando a fachada do Congresso, né, como o fundo das fotos e tal, para ficar de lembrança. E eu vendo os carros passarem, vendo as pessoas chegando lá do lado de fora, eu fiquei assim pensando, meu amigo, o quanto nós temos de responsabilidade pela vida daquele povo que está ali fora, pela vida da minha filha, da minha esposa, da minha família, da sua vida. Eu fiquei imaginando, nossa responsabilidade aqui dentro desse Congresso é imenso. A gente está decidindo aqui o futuro desse povo, o futuro dessas pessoas que estão aí do lado de fora. Sabe, é uma coisa assim, parece que desceu, meu Deus, a gente tem que trabalhar de forma decente. Agora, ali naquele Congresso, a energia é muito pesada, meu irmão. A energia é muito pesada. Quando as pessoas falam tem uma guerra espiritual ali dentro, eu percebo isso, que eu entro ali dentro e quando eu saio no final do dia, a gente sai cansado. É pesado. Carregado. Mas é necessário a gente fazer um enfrentamento para que o mal não domine o nosso país, a nossa política, a nossa vida, né, que a gente precisa melhorar nesse estado e nesse país nosso. É preciso fazer um enfrentamento. Eu sempre escuto essa frase que diz que se os bons se esconderem, se acovardarem, os maus tomam de conta. Exatamente. É assim, como as pessoas, deputado Alan Garcês, conservador. O que o senhor vê nessa palavra, conservador, na política? Tudo gira em torno dela. Exatamente. O conservador não é no sentido de estar engessado, sabe? As pessoas às vezes acham que o conservador é aquela pessoa que está engessada nos costumes e que não vai aceitar uma evolução. Não. Conservador, existe algumas situações que a gente defende, que é a família, a vida, né? A nossa vocação religiosa, né? Ter Deus dentro do coração, Deus, família, pátria. Então, esses princípios a gente defende. Agora, a gente acompanha a evolução do tempo, a evolução cultural, a evolução social, a gente tem que acompanhar. A gente não pode ser engessado, mas algumas coisas a gente mantém ela de forma muito forte. A gente não pode perder os princípios cristãos, a gente não pode perder os valores de família que a gente vê que está sendo muito atacado. A gente está vendo isso, a gente tem que preservar, a gente tem que defender o nosso patriotismo, sabe? A gente tem que amar esse país, a gente tem que se dedicar para esse país. Eu, como deputado, entendo perfeitamente quando as pessoas sentem aquela desilusão
da política, pela forma que a gente vê que está sendo construído, e aí até se decepciona com esse país. Isso não tem jeito, entra um, sai outro, a coisa é a mesma coisa, ou piora. Mas a gente tem que fazer a gente que é cristão, né? A gente tem que estar ali procurando defender. Tem uma bancada, a bancada evangélica, a bancada cristã, a bancada católica dentro do Congresso, que é muito forte, e a gente está sempre atento para esses ataques contra o conservadorismo. Deputado, sobre a questão dos seus apoiadores, as pessoas que levantaram sua bandeira na campanha, eu percebi que o senhor andou visitando eles no estado do Maranhão, né? Exatamente. Andando por cidades e combinando ali para encontrar todos esses apoiadores, pessoas que lhe admiram e que votaram no senhor. Aqui em Barra do Corda, você pode citar o nome de alguns, porque eu recebi várias mensagens aqui. Olha, eu votei nele, eu votei nesse deputado aí, talvez ele não me conheça, mas eu votei nele. Sim, sim. Olha, eu cheguei pela primeira vez em Barra do Corda, trazido por um amigo e um apoiador muito forte, o Americano. Sim. Davi já me falou dele. Isso, Americano. E depois do Americano, o Americano começou a me apresentar outras pessoas. Aí veio o Davi, né? Veio o nosso pastor Sidney. Ontem eu conheci... Aqui, só para descontrair um pouco, você pode dizer para ele terminar minha obra lá, que ele não tá... Davi, você não esquece da obra do... Brincadeira. Bora continuar aqui. Ontem eu conheci o pastor Jairo também, pessoa muito boa. Mandar um abraço pro pastor Jairo. Nota 10. Pai do Senhor. Então, assim, a gente tem um grupo muito bom, né? O Chicão também esteve com a gente aqui. A Índia Caiana, mandar um abraço para a Índia Caiana, uma liderança indígena. Eu fui fazer, inclusive, uma reunião lá na aldeia Cachoeira, lá dentro da aldeia deles, Sim. com os índios lá, com a comunidade indígena toda. São meus parentes. Foi muito bom. Ela é minha prima. Tua prima. Então, Índia Caiana, um grande abraço para você. Tivemos também num assentamento da floresta, né? Lagoa da Floresta. A Lagoa da Floresta, que tem ali já saindo ali na estrada, nós tivemos um assentamento deles lá, que eles ficaram de certa forma abandonados pelo governo federal já há alguns anos. Não é dessa gestão agora, nem da gestão passada, mas logo quando eles assentaram, fizeram um assentamento lá, criaram toda uma condição de vida com 50, não, acho que foi mais de 100 casas, não foi? Ali, né? 90 casas. E aí deixaram eles isolados praticamente dentro daquela mata ali, sem infraestrutura de água, estrada para ligar. E a ideia é que eles fossem produzir, pegar a terra ali e produzir. E depois deixaram eles numa condição de abandono ali. A gente foi conhecer essa realidade, é uma realidade forte, é uma realidade que merece uma atenção aqui do poder público. E deputado, falando sobre a questão dos seus apoiadores, eu vejo gratidão no senhor sobre essa questão, porque não é fácil. Você ganha uma campanha e aí você sai de dentro da campanha e aí depois volta o caminho todo para poder agradecer. Não é qualquer um que faz isso. Isso é verdade. E eu te digo assim, o meu agradecimento maior foi Deus. Eu queria voltar à pergunta que você me fez, e aí eu vou concluir aqui dizendo por que o agradecimento maior foi Deus. Quando eu comecei a minha vida política foi em 2012, né? E aí, 2012, para eu chegar na cadeira onde eu cheguei, que foi agora, em 2023, foi mais de 10 anos, né? E nesse período, eu compreendi que Deus pôs a mão na minha vida e me preparou, porque foram 10 anos tentando, primeira eleição para vereador, depois em 2016 vereador novamente, 2018 deputado federal novamente, 2022 deputado federal, primeira suplência do partido. Aí o André Fufuca, que é o nosso deputado federal, assume o Ministério do Esporte.
e Deus me coloca na cadeira lá. Nesse período não foi fácil, período de 10 anos, você fazendo política sem dinheiro, né, apenas com teu salário de médico, de professor, né, e falando a verdade, e se posicionando contra um sistema. Eu sofri perseguição, eu perdi emprego, eu era médico, concursado não, eu era médico contratado lá no hospital de Barreirinhas, fui demitido pelos meus posicionamentos políticos, né? A gente fez a campanha aqui, política no nosso estado, a gente chegou a ser agredido na praça pública, tá entendendo? Então isso marca a nossa história, a nossa trajetória. E aí Deus me disse, eu te capacitei, eu compreendo isso, eu te capacitei nesse período todo. E exatamente quando eu completo 22 anos de formado, completo 30 anos de formado em medicina, no ano de 2022, e aí a gente compreende que Deus estava me preparando nesse período como médico, atuando na assistência, cuidando das vidas, sentindo a dor do próximo, né, passando por situações assim que marcam a vida, quando a gente cura uma doença que estava afligindo aquela pessoa, a gratidão que a família tem, quando a gente perde um paciente para uma doença, então tudo isso marca. Então a gente veio passando por tudo isso, se capacitando, né? E eu também dando aula como professor, que eu sou docente há mais de 20 anos, a gente vai formando. Tem vários políticos que hoje, né, passaram por mim. Eu tive a satisfação e a gratidão também de ser professor deles do curso de medicina. O próprio ministro André Fufuca foi meu aluno. O ministro Juscelino também foi meu aluno. Eu vi nos seus status, aí nos stories do Instagram, que o senhor andou visitando alguns alunos seus que hoje são prefeitos, né? Isso. Ontem, pela parte da manhã, eu estive lá em Peritoró. Também o prefeito de Peritoró, Dr. Júnior, grande abraço aí, tamo junto, é do meu partido. O prefeito também de Trizidela, o Davidson, também foi meu aluno. A irmã do ministro do Juscelino, a Luana, também foi minha aluna. Então a gente tem muitos alunos aqui. Aí eu vejo a mão de Deus, eu compreendo, gente. O senhor entende que é a mão de Deus? Não é, a gente compreende. Eu não entrei nas minhas primeiras eleições, mas aí a gente vê hoje, por quê? Hoje eu tenho todo um campo favorável na política, com amigos que eu construí ao longo da vida, com médicos que eu formei e que hoje são políticos importantes. Mas, sobretudo, quando eu digo assim, que a gente fez um trabalho magnífico e a gente compreende a dificuldade de entrar na política de rua, eu vou te dizer, quando a gente está lá como deputado federal, a gente tem uma imensa capacidade de fazer um trabalho que vai nos levar a uma eleição mais garantida. Eu vou te dizer por quê. Porque passa milhões na mão de um deputado federal. Milhões que ele pode utilizar através das emendas, aplicando nas prefeituras, aplicando na produção de políticas públicas nas cidades, e aí deixar um legado. E aí ele passa a ser conhecido pelo aquele povo, ele passa a ser conhecido no estado pelo trabalho que ele fez. Agora imagina um Alan da vida, professor da Universidade Federal do Maranhão, um médico, né, concorrer com uma situação dessa. Como é que uma pessoa que está do lado de fora da política concorre com um deputado federal de mandato? E um detalhe importante, que aí eu vou olhar agora aqui na minha câmera, eu não sou filho de político, não tenho família política, eu não tive ninguém para me ajudar financeiramente a chegar lá. Por isso também
as minhas eleições foram extremamente difíceis, não foram fáceis, mas a gente conseguiu, na mão de Deus, assim, a gente conseguiu chegar lá, e hoje eu vejo o quanto é desigual uma competição, uma eleição entre quem está de fora, que não tem mandato, ou que não seja de família política, né? ou que não seja uma pessoa que estava na política, saiu, mas quer voltar novamente. É difícil você competir com quem está de mandato, porque você está fazendo a coisa acontecer. Deputado, sobre a questão da segurança pública, qual a visão do senhor? E o senhor tem um projeto para isso, o Estado do Maranhão, que a situação da segurança pública não está boa? Essa tua pergunta é extremamente importante. Eu tenho até acompanhado aí que você tem um público, né, da Polícia Militar, dos militares aqui de Barra do Corda, de todo o Maranhão que te acompanha, e eu gostaria aqui até de mandar um abraço para o vereador, que é também da polícia, mandar um abraço do Sargento Eliézer. Eliézer, exatamente, Eliézer, grande abraço, continue com esse trabalho e seja esse representante sério que você está sendo da categoria militar, tá certo? Então, assim, na tua pergunta, a gente tem visto a segurança não somente no Maranhão, mas no país inteiro. Se a gente sair aqui na rua agora, depois desse programa, e perguntar para as pessoas o que é que ela acha da saidinha, né, que coloca os encarcerados na rua em períodos, né, de festivos, tipo Dia da Mãe, Dia do Pai, Natal, o que é que ela acha dessa saidinha? Tu vai ver aí praticamente 100% contra, 100% praticamente contra, porque sabe que nesse momento aumenta a criminalidade, muitos deles não voltam e ainda praticam homicídios, matam o trabalhador. Então nós tivemos aí alguns exemplos recentes aqui no nosso estado, motorista do ônibus, nós tivemos exemplos no Brasil. Então, assim, a gente tem que tomar conta da segurança pública do país, que a gente vê que piorou. A gente está percebendo que piorou. Aí a gente vê um discurso que foi feito recentemente lá no STF, né, do ministro se posicionando a favor do desencarceramento em crimes pequenos. Ainda hoje, no meu celular, eu recebi uma pessoa me pedindo para que eu fizesse um projeto de lei para aumentar a pena para quem furtasse celular. Um furto de celular é considerado um encarceramento pequeno, um crime pequeno de baixa, como é que eu posso dizer, baixa... periculosidade. Não seria esse termo ainda, mas, enfim, de baixo teor de criminalidade, tá? Então, assim, a segurança pública no país e no nosso Maranhão aumentou, né? Nós temos aí um concurso que nós tivemos alguns anos atrás, onde 1.100 pessoas entraram, né? Foram 1.600 pessoas, na verdade, e 1.100 estão aí aguardando. O nosso estado do Maranhão, ele é um dos estados com maior déficit populacional numa relação entre policiais e habitantes. Nós temos um déficit enorme, é um dos estados com maior déficit. Então nós temos uma fila, e isso é uma opção que o governo do estado pode usar, né? Não que vá melhorar e acabar com a criminalidade, mas vai fortalecer o seu contingente que precisa. Nós precisamos colocar reforço. Outro dia, uma pessoa que me acompanha me mandou também no meu WhatsApp, dizendo que na cidade dela tinha 3 policiais para a cidade inteira. Aqui, uma cidade do interior. Como é que você vai oferecer segurança pública? E eu, aí olhando para você e olhando aqui na Câmara, como deputado federal,
eu sou titular da Comissão Permanente da Segurança Pública. Eu vou endurecer isso na Câmara Federal, é um compromisso. A gente tem que dar segurança para o povo, a gente tem que combater a criminalidade. Aí vem um e diz assim, vamos jogar livros. Não, não é só educação, não. É também compromisso político que vocês precisam ter, deputados, prefeitos, governadores, tá? E presidência também, a gente tem que ter um compromisso de combater, não é de passar a mão em bandido, na cabeça de bandido, não. Tá? Então, vamos tirar essa frase de dizer, são vítimas da sociedade. Não são vítimas da sociedade, calma. O poder público está aí dando oportunidade, se mete com a bandidagem quem quer. Isso aí a gente tem que combater, tem que mudar isso. Muito bom, perfeito. Deputado, agora a gente vai para a sua área, a saúde. Qual a visão do senhor, a saúde no estado do Maranhão e quais os seus projetos para agora seu mandato aí como deputado federal? Olha, muito boa essa pergunta. A saúde, ela não está boa no país inteiro, não é só no Maranhão, a gente tem que reconhecer isso, né? Infelizmente, recentemente, o Ministério da Saúde vem fazendo algumas declarações muito ruins. Eu estou dizendo hoje que esse ministério, infelizmente, deixou de ser um ministério para produzir políticas públicas voltadas para a saúde, para fazer políticas de ideologia. O Ministério da Saúde, que é um dos ministérios mais importantes para uma gestão hoje, ela está fazendo um papel de ideologia, de militante ideológico, com as suas declarações. A gente viu aquela apresentação da atenção primária da saúde, colocando uma pessoa lá quase nua, dançando, mostrando a bunda. O que é que isso vai ajudar na saúde do povo? Aí, no governo passado, o Ministério da Saúde criticou muito a questão das vacinas, logo no início, dizendo que não estava sendo vacinado. Nós estamos aí num surto de dengue no país inteiro e ainda não se comprou, ainda não vou dizer comprou, ainda não colocou a vacina da dengue no mercado. E aí eu estava lendo agora há pouco uma manchete de um jornal que disse assim, que o Ministério ainda não colocou a vacina da dengue no mercado para vacinar as pessoas, porque está esperando a tradução da bula. Meu Deus do céu! A tradução da bula que está em inglês. Tem que traduzir para português para botar... Meu Deus, olha. 5 minutos. Não. Aí presta atenção. Fora isso, a gente vê, por exemplo, o Ministério atacando frontalmente os nossos valores de família. Quando eu digo que eu sou conservador e vou defender isso, eu vou defender. Né? O Ministério se posicionando a favor do aborto. O Ministério, quando vai falar alguma coisa de políticas públicas de saúde, que tem o nome da mãe, ele não usa mais o termo mãe, ele usa o termo o corpo que pariu, o corpo que pare. Quando vai se referir à mulher, em vez de falar a mulher que precisa fazer o preventivo, o pré-natal e tudo, eles colocam lá no Ministério, para você ver como está ideológico, eles colocam assim, a pessoa que menstrua deve fazer isso. Meu Deus, aonde é que nós chegamos? Aonde é que nós chegamos? Porque isso é uma questão até de Deus, porque a gente vê assim, Deus fez o homem e a mulher. E aí a gente vê um ministério usando de ideologia para posicionar suas políticas públicas. Não é isso. Diarru, eu fui diretor desse ministério no governo passado. Eu tive orgulho de trabalhar lá. A gente fez muitas políticas públicas voltadas para o povo. E hoje eu tenho vergonha do que está acontecendo nesse Ministério da Saúde, nesse governo. Infelizmente, o Ministério não está produzindo políticas públicas, mas políticas ideológicas.
Aqui no Maranhão eu pretendo ajudar a saúde. Já sentei com o governador do estado, a gente vai direcionar emendas para o governo, foi já acertado isso daí. A gente vai produzir uma carreta da saúde, onde a gente vai percorrer várias cidades que têm indicadores de saúde baixos. O senhor tem essa carreta? Temos essa carreta, não é minha, a gente está alugando Pois a carreta para fazer esse trabalho. Vocês vão percorrer a cidade do Maranhão para várias cidades do Maranhão para fazer e aí cidades. Barra do Corda está incluso? Está incluso. Cidades que, por exemplo, onde a gente pode sentar com a carreta, fazer o trabalho lá durante 3 dias, e cidades próximas, povoados, possam ir nesse momento. Isso, possam estar junto. A gente vai procurar os locais com os indicadores mais baixos da saúde para a gente poder ajudar. Sabe? Essa é uma condição minha como médico, eu não poderia deixar de fazer. Deputado, deixa eu só fazer aqui pessoal muita gente mandando mensagem aqui, deputado. A Betânia mandando mensagem aqui, gostando muito da entrevista, a esposa do Sargento Ferreira. Abraço pro Sargento. Isso, o Lucas também, que é o PM, mandando mensagem, tá ligado? Abraço, Lucas. No programa. Também o Rafael Carvalho, né? O R. Carvalho, que também é policial militar. Todo mundo ligado aí, assistindo, ouvindo o programa e ouvindo a sua entrevista. Deputado, sobre a questão de emendas, tem algumas lá para poder ser mandada aqui para Barra do Corda, dar uma força, dar uma organizada na nossa cidade, assim, e melhorar algumas situações. Sim. Veja só, quando a gente faz essas viagens, que a gente visita a prefeitura, a gente faz um trabalho de avaliação das necessidades da cidade, né? A gente se depara aí com as situações que precisam ser ajudadas. E aí, o que é que a gente fez como um deputado federal? A gente colocou as emendas em alguns setores, tipo saúde, educação, segurança, Codevasf. Então, por exemplo, quando eu entendo que eu preciso ajudar um povoado, né, para fazer uma vicinal, para melhorar ali a condição de transporte, eu posso ir lá na Codevasf e aquela emenda que eu deixei, eu quero destinar para cá. Então, o trabalho inicial é reconhecer essas necessidades para a gente ver. Por exemplo, lá na floresta, quando eu citei ainda agora, eles têm uma necessidade muito grande de melhorar a vicinal deles, de acesso para lavouras que eles têm lá, e colocar um poço artesiano ali, né? Eu sei também de uma necessidade muito grande de melhorar o aeroporto de vocês aqui também. Sim. Isso já me foi passado também. Então a gente vai, primeiramente, fazer um reconhecimento dessas necessidades para a gente poder colocar no mapa e aplicar corretamente as emendas. Porque a gente tem uma limitação também, né? A gente não vai conseguir abranger os 217 municípios do nosso estado, embora a gente queira trabalhar para todos. Para todos. Para todos. Porque nessa hora, eu gostaria de deixar bem claro aqui. A gente sabe que o nosso estado é um estado eminentemente de esquerda, onde a massa eleitoral é de esquerda. E esse deputado aqui é conservador. Mas não é porque eu sou conservador que eu vou virar a costa para o meu estado. Muito bom. Não é porque eu sou de Certíssimo. direita, exatamente. Não é porque eu sou de direita que eu vou virar a costa e vou garimpar e escolher só as cidades ou os locais que são de direita ou que a maioria de direita. Nada disso. O trabalho desse deputado federal é trabalhar para o Maranhão, para o Brasil. Perfeito, muito bom, deputado. E aí eu te digo uma coisa que é extremamente importante, todos compreenderem, principalmente as pessoas de direita, porque às vezes elas também não compreendem e acham que quando a gente toma uma determinada atitude, a gente já se vendeu, a gente passou para o outro lado, a gente sofre alguns ataques. E é preciso reforçar aqui uma coisa. Tudo que for bom para o nosso estado
e para o Brasil, vai ter meu apoio no Congresso Nacional. Muito bom. Tá? Então, se o governo Lula faz um projeto que vai beneficiar o Brasil, e a gente também aqui no nosso Maranhão vai ser beneficiado, vai ter meu apoio sim. Eu não vou ser irresponsável. Muito bom, deputado, muito bom. Eu não vou ser irresponsável e virar costa para os meus eleitores e para o povo do nosso estado que a gente está aqui, que é sofrido. Só porque é um projeto do governo federal, eu tenho que ser 100% oposição? Não. Isso seria fazer uma oposição leviana. Eu vou fazer uma oposição responsável. Aquilo que for bom, vai contar sim com o apoio desse deputado federal. Meus parabéns, muito bom o seu posicionamento. Mas assim que tem que ser na política, meu amigo. A gente não pode ser radical, extremista, a gente tem que olhar aquele trabalhador, aquela família, né? Tem que ser consciente, na verdade. Consciente. Porque aquela família ali que está passando por dificuldade, está na fome, está na miséria, ela votou na esquerda, eu vou virar a costa para essa família porque eu sou de direita? Não. Aí perde, para mim, vai perder todo o sentido de eu estar como deputado federal. Perfeito, muito bom, deputado. Você está de parabéns. Eu tenho mais uma pergunta para a gente chegar na parte final. Porque são muitas perguntas, as pessoas perguntam, mandam mensagem e tem muita gente aqui nos ouvindo, a audiência total em Barra do Corda e região do Brasil. Deputado, sobre a questão das igrejas, se tem algum projeto para as igrejas no estado do Maranhão? Se tem, nos diga. Se não tem, mas olha, eu estou engatilhando, estou deixando aqui para poder... Olha só. Sobre a questão das ações sociais, tudo. Sabe que a igreja trabalha muito em cima disso. Sim. A gente não pode deixar de olhar esse lado. Então, veja só. Quando eu disse agora para ti que a gente está indo nas cidades do nosso estado, identificando as necessidades, por exemplo, em Presidente Dutra, eu me reuni com a congregação de alguns pastores lá e eles identificaram que eles não têm, por exemplo, a Praça da Bíblia lá. E que seria muito bom ter um local para que eles pudessem fazer as ações evangélicas, os trabalhos, os momentos de congregação deles, né? Aí eu falei com o prefeito Raimundinho e o prefeito falou, olha, nós estamos aqui à disposição, né, para receber sua emenda e fazer essa Praça da Bíblia. Aí ele falou, eu tenho até um local que a gente pode, vocês vejam, eu tenho até esse local, e ele indicou o local, a gente foi lá, viu que é viável, nós levamos os pastores lá, gostaram do local. Então, assim, direcionado para a igreja, a gente não sentou ainda com as confederações, com as congregações do estado do Maranhão. Para ver essa pauta. Então são pautas pontuais, né? Surgiu esta necessidade lá em Presidente Dutra. Então já deixa logo agendado aí aos assessores. Deixa eu olhar aqui, Tiago e Luzmar. Luzmar que está acompanhando. Eles estão aqui Thiago nos estúdios, tá, pessoal? Vocês que provavelmente devem estar vendo eles aí, o Renan tá botando a câmera neles. Eles estão aqui, tá? Já deixa logo agendado aí, viu? Tiago e Luzmar. E o Luzmar, né? Que eu disse pra ele que aqui era nome de um cabo de um gás, alguma coisa assim. Ele disse, não, é nome de remédio. Mas Luz, aí mais Mar. E Mar, Luz, Mar. Já deixa agendado logo essa pauta aí sobre a questão das igrejas, tá? Deputado, pra gente finalizar aqui a nossa entrevista. O convite do governador para vir a Barra do Corda, inauguração aí da orla da Beira Rio e algumas obras na cidade. Você pode falar para a gente, por favor? Sim, um convite institucional que o governo manda para todos os deputados federais do estado. E a gente está aqui presente para apoiar esse evento, né? A gente vê que é importante isso também para Barra do Corda, é importante fazer e apresentar e entregar as obras que o governo
e a prefeitura, em parceria, também estão fazendo, porque tudo que vem para beneficiar a cidade de Presidente do Corda, a gente tem que apoiar, né? Aquilo que eu falei. Cidade de Barra do Corda. É, cidade de Barra do Corda. A gente tem que apoiar, a gente está aqui para trabalhar para todo o estado do Maranhão. A gente já falou isso agora há pouco. Perfeito. Muito bom. Deputado, faça seus agradecimentos, tá? Aos seus apoiadores, às pessoas do estado do Maranhão, os seus agradecimentos a todos que estão nos acompanhando aqui nessa entrevista na Alternativa FM 104.1 e no meu canal no YouTube, o canal do Idi Arruri Pompeu, tá? E também nas minhas redes sociais, Idi Arruri Pompeu, no Instagram. Fica à vontade, tá, deputado? Idi Arruri, primeiramente agradecer a você a oportunidade de eu poder me expressar, falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa vida política, né? E agora eu vou olhar ali, essa câmera aqui? Isso. Eu vou olhar para você que está assistindo, que me viu sempre de perfil, agora vai me ver de frente. Acompanhe o trabalho desse deputado federal. A minha rede social, o Instagram é @Alan com 2 L's, @Alan com 2 L's, Garcês, com S no final, tem o Garcês com Z, mas o meu é o Garcês com S. Então, @Alan.Garcês. Acompanhe o trabalho desse deputado federal. Use o canal que nós temos do direct no privado para trazer sugestão. Traga a sua sugestão. Olha, eu sou da cidade tal, aqui na nossa cidade a gente precisa disso e tal, deputado. Traga para a gente a sua sugestão, tá? Use para fazer crítica também. Venha no meu privado. Deputado, olha, isso aqui, o senhor falou isso, o senhor se posicionou disso. Venha, traga também. A gente é deputado federal para receber não só as críticas, mas para receber as suas sugestões, sobretudo as sugestões para construir um mandato melhor. Tá certo? Então acompanhe e a gente está à disposição do nosso Brasil e do nosso Maranhão. O que for bom para o Maranhão e para o Brasil vai receber o apoio desse deputado federal. Os valores que são inegociáveis, que a gente não vai abrir mão, é a vida. A gente se posiciona contra o aborto. A família, a gente se posiciona contra a ideologia de gênero. A gente não vai permitir que destruam os valores de família. Perfeito, deputado. Perfeito, deputado. Família, vida, o patriotismo, a gente vai caminhar pelo melhor do nosso país. A liberação das drogas que destrói a família. A gente não vai permitir isso. Então são 2 segmentos que destroem diretamente a família. 3 eu vou até usar. O aborto, a ideologia de gênero e as drogas. Quem tem um filho envolvido com droga destrói toda a família, sabe disso. Então isso são inegociáveis para mim. Eu vou me posicionar contra sempre. Deputado, obrigado para quem me assistiu aí e o nosso programa aí do nosso querido Diarru. Deputado, sucesso, Deus continue lhe abençoando, sua família, o senhor como deputado, toda a sua equipe, tá? Lhe abençoando, lhe protegendo, continue aí nesse pique. E um abraço, Idi Arruri Pompeu, no programa Manhã Gospel, o programa do Idi. Solta sucesso! Renanzinho! Amém, amém. Bom demais, deputado. Esclareceu bem. Isso. Só diretamente. Eu tirar a foto aqui. Tira o mute aí, por favor. Pra gente poder conversar, senão pode sair. Tirar a selfie todo mundo. Tirar a selfie.